Olá, seja bem-vindo ao Resuma para mim, o canal onde você aprende as principais ideias dos melhores livros de forma rápida e prática. E hoje nós vamos entrar num assunto que, olha, eu tenho certeza que muita gente sente na pele. Sabe aquela sensação de acordar já exausto? Nossa, antes mesmo de colocar o pé no chão, né? Exato. O despertador acabou de tocar e a sua mente já tá a 1000 por hora. Você vai tomar banho e fica, brigando mentalmente com um colega de trabalho por causa de uma conversa que, sei lá, terminou há 3 anos. Ou então antecipando cada detalhe de um problema que nem existe ainda e muito provavelmente nunca vai acontecer. Pois é bem por aí. E para quebrar exatamente esse ciclo, a gente vai mergulhar hoje nas ideias do livro Pare de Deixar Tudo Te Afetar, do Daniel Chidiac. Excelente escolha, um material fortíssimo. Sim. A nossa missão com essa análise é entender como escapar dessa exaustão silenciosa que acontece quando a nossa própria mente vira um fardo. A gente quer explorar como estabelecer limites emocionais reais, sabe? Encontrar paz interior. Mas e isso é importante, sem que a solução seja virar uma pessoa fria ou desconectada. Esse ponto que você levantou sobre não se tornar alguém frio é, assim, o alicerce de tudo que a gente vai discutir aqui. Existe um mito muito perigoso na nossa cultura. Que mito? A ideia de que a paz interior exige uma espécie de anestesia emocional. É uma ideia falsa de que, para não sofrer, a pessoa precisa simplesmente parar de sentir, sabe? Se blindar completamente do mundo. Tipo criar uma armadura de gelo. Exatamente. Mas o material do Chidiac nos mostra o completo oposto. O caminho verdadeiro é se tornar incrivelmente poderosa e consciente dentro das próprias emoções. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Entender que os nossos pensamentos não são fatos concretos. Eles não são comandos absolutos. São apenas, eventos mentais. Eventos mentais. Isso. São só sugestões que o cérebro projeta na tela da nossa consciência. Quando você aprende a observar a tempestade emocional, em vez de se deixar arrastar por ela, aí o poder sobre a própria vida retorna. Mas olha só, se os pensamentos são só sugestões, por que a gente obedece a eles com tanta facilidade? Ah, porque o cérebro é muito convincente. Não, é sério. Quer dizer, se eu revivo uma briga de 3 anos atrás ou fico ruminando uma mensagem de texto, racionalmente eu sei que isso não vai mudar o passado, nem prever o futuro. Com certeza não vai. Mas a mente insiste nisso como se fosse uma tarefa produtiva. Parece uma tentativa meio desesperada de ter algum controle, né? E é exatamente a ilusão de controle operando na sua forma mais refinada. O sobrepensamento, o famoso overthinking, ele raramente se apresenta pra gente como algo destrutivo. Ele vem disfarçado. Muito bem disfarçado. Ele veste um terno elegante de resolução de problemas. A lógica interna da nossa mente é se eu analisar cada microexpressão daquela pessoa, cada tom de voz... Mapear todos os cenários possíveis e imagináveis. Exato. Se eu fizer tudo isso, eu nunca vou ser pega de surpresa. Eu vou ter o controle. Só que isso, na verdade, é um medo ditando as regras. Nossa, isso faz muito sentido. E para entender a força desse mecanismo, a gente precisa olhar para a nossa biologia evolutiva. O nosso cérebro primitivo foi desenhado para garantir a sobrevivência a qualquer custo. E ele é péssimo em diferenciar uma ameaça física de uma ameaça emocional. Como assim? Você diz que o corpo reage da mesma forma para um perigo real e para um pensamento? Rigorosamente da mesma forma. Imagina lá o ancestral humano caminhando pela savana. Tá, um cenário de sobrevivência clássico. Isso. Se ele ouvisse um barulho repentino num arbusto, o cérebro não parava para filosofar se era só o vento ou se era um leão. Não dava tempo para isso, né? Ele ia ser devorado. Exato. O cérebro puxava imediatamente a alavanca de emergência. O corpo era inundado por adrenalina e cortisol para lutar ou fugir. Certo. Mas hoje a gente não tem leões no escritório. Pois é, o barulho no arbusto mudou. Pode ser um e-mail do chefe com um tom um pouco mais seco, ou uma mensagem de WhatsApp que a pessoa visualizou e ignorou. Nossa, o terror moderno. Mas para o seu cérebro, a alavanca que ele puxa é a mesmíssima. Então, quando alguém revive uma discussão mentalmente na cama, tentando dormir, o corpo físico daquela pessoa não está descansando de jeito nenhum. Ele está recebendo um banho químico de estresse.
Perfeito, como se o conflito estivesse acontecendo ali, no quarto, naquele exato segundo. É uma prisão mental sem paredes, onde o próprio corpo paga a conta de uma ameaça fantasma. Caramba! Isso explica tanta coisa. É tipo ter um computador com as 50 abas abertas ao mesmo tempo. A gente acha que isso é sinal de produtividade, mas na verdade só está drenando a bateria até o sistema dar pau. É a melhor analogia que você poderia fazer. É como tentar fechar os olhos enquanto uma sirene de incêndio toca dentro da sua cabeça. Mas isso me levanta uma dúvida muito prática aqui. Se esse sobrepensamento é tão exaustivo, se gasta tanta energia física mesmo do nosso corpo, por que a mente prefere manter esse nível de cansaço constante? Em vez de simplesmente aceitar que não sabe o que vai acontecer, Exato. Biologicamente falando, não seria muito mais eficiente só aceitar a incerteza e poupar energia? o problema é que a nossa mente tem uma versão absoluta à pergunta sem resposta. Para o cérebro que está focado em sobrevivência, a incerteza não é só desconfortável, ela é lida como sinônimo de perigo iminente. Um buraco negro de perigo. Um espaço vazio, sabe? Onde a gente não sabe a opinião de alguém sobre nós, ou não sabe como o evento vai se desenrolar. Isso é aterrorizante para o ego. Então a gente inventa uma história. A mente age como um roteirista de filmes de terror. Ela preenche o silêncio com narrativas trágicas só para criar uma falsa sensação de segurança. A lógica distorcida é que sofrer por antecedência meio que prepara a gente para o impacto. Exatamente isso. A mente escolhe o cansaço constante de uma história inventada em vez de bancar a vulnerabilidade e dizer, bom, eu não sei o que vai acontecer. Bom, se o nosso cérebro fica rodando essas simulações de ameaça o tempo todo, do lado de dentro, faz muito sentido que essa paranoia toda transborde para a forma como a gente lida com as outras pessoas, do lado de fora, né? Transbordem muito. Porque, tipo, se a pessoa tenta controlar tudo dentro da própria cabeça, ela inevitavelmente vai tentar controlar o estado emocional de quem está ao redor para se sentir segura, né? E aí que entra uma armadilha gigantesca para pessoas que são muito empáticas ou muito sensíveis. Nossa, sim. Esse é um dos pontos mais dolorosos. O livro foca bastante no perigo de absorver as tempestades emocionais alheias. Ele aponta que empatia sem limites se transforma, na verdade, em abandono de si mesmo. Sem dúvida nenhuma. E essa dinâmica é muito, muito sutil. Pessoas empáticas frequentemente aprendem, às vezes lá na infância, que o valor delas está atrelado a serem úteis ou a não causarem problemas. Viram aqueles pacificadores crônicos. Exato. Se o parceiro está de mau humor, a pessoa pisa em ovos e tenta consertar o dia dele. Se o amigo tem uma crise, ela cancela a própria vida para ser o terapeuta de plantão. Só que isso tem um custo alto. Altíssimo. O grande erro aí é acreditar que cuidar do outro exige o sacrifício da própria estabilidade. Quando a pessoa absorve as dores do ambiente para manter a paz que ela está mantendo é apenas a dos outros. Enquanto por dentro ela está desmoronando. Lidando com uma exaustão silenciosa e sufocante. Porque o seu próprio mundo interno simplesmente desapareceu sob o peso das necessidades alheias. Espera um pouco, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui, porque isso pode soar um pouquinho individualista para algumas pessoas. Pode falar. Dar apoio a quem a gente ama, ajudar as pessoas em momentos de vulnerabilidade, a sociedade inteira valoriza e incentiva esse tipo de cuidado. É visto como nobreza de caráter. E é. Mas tem um limite. Então, onde exatamente fica a linha que separa ser um ombro amigo de se transformar numa esponja emocional que suga toda a negatividade da sala? Eu quero muito entender como não cruzar essa fronteira invisível. É uma ótima pergunta. E aproveitei esse gancho, se você que está acompanhando a gente já se viu nessa posição exaustiva de sempre absorver o clima emocional da casa ou do trabalho, deixe uma curtida no vídeo e já se inscreve no canal. É fundamental para que a gente continue trazendo análises que desvendam esses comportamentos tão presentes na nossa vida. Mas voltando àquela linha tênue, como a gente diferencia empatia saudável dessa autossabotagem disfarçada de bondade? A linha divisória é a diferença brutal entre compaixão e obrigação. É um ajuste de percepção. Compaixão e obrigação, tá? Explica melhor. A compaixão é quando existe a capacidade de compreender a dor do outro. É oferecer escuta, estar presente. É você dizer assim, eu vejo que você está sofrendo e eu tô aqui com você. Entendi. Um apoio solidário. Isso. A obrigação,
por outro lado, é você assumir que a dor daquela pessoa é sua para resolver. É a crença de que você foi contratada como gerente das emoções alheias. Nossa, gerente de emoções, é bem isso mesmo. Quando a pessoa tenta consertar a dor de todo mundo, ela comete duas injustiças. A primeira contra si mesma, né? Se esgotando até a última gota. E a segunda é contra outra pessoa. Contra outra pessoa. Como assim? Porque ela está roubando do outro a oportunidade de enfrentar a própria tempestade e desenvolver resiliência. Estabelecer limites emocionais não é uma punição ou um ato de egoísmo. É respeitar o fato de que cada adulto precisa aprender a lidar com seu próprio clima emocional. Caramba, isso muda tudo. Tirar o peso das próprias costas devolve a responsabilidade para quem realmente é dono dela. Mas isso me leva ao próximo obstáculo lógico. Qual seria? Bom, se a gente já entende racionalmente que não somos gerentes das emoções de ninguém, por que na prática é tão absurdamente difícil soltar o osso? Ah, o nosso velho amigo ego. Por que a gente não consegue simplesmente parar de tentar agradar as pessoas ou parar de tentar provar que as nossas intenções são boas? O autor sugere que o verdadeiro vilão por trás dessa dificuldade de estabelecer limites é o nosso próprio ego e o pavor da rejeição. O ego é o grande motor dessa exaustão toda. Ele odeia ser mal compreendido. O ego não quer apenas paz, sabe? Ele quer ser validado. Ele quer ter razão. Quer ter razão, quer vencer o debate emocional e quer garantir que a reputação da pessoa continue lá intacta, brilhando. E isso cria o que as fontes descrevem como a armadilha de se explicar repetidamente. Nossa, se explicar repetidamente. Aquele loop infinito. Imagina você tentar justificar os seus sentimentos para alguém que está focado apenas em defender o próprio orgulho. Acontece uma dinâmica de manipulação que é muito comum, mas é devastadora. Qual dinâmica? Em uma discussão legítima, onde uma pessoa aponta algo que a machucou, o outro lado inverte a situação. A conversa deixa de ser sobre a ação de quem causou o dano e passa subitamente a ser sobre a reação de quem foi magoado. Nossa, é literalmente como atuar como o seu próprio advogado de defesa, suando a camisa num tribunal onde o juiz e o júri já decidiram que você é culpado antes mesmo do julgamento começar. Uma analogia perfeita, é um tribunal manipulado. A pessoa escuta coisas tipo, você é sensível demais, ou você faz drama por tudo. E quando ela percebe, ela já está gastando um oceano de energia tentando provar a sua sanidade para alguém que está de ouvidos tapados. É um gasto monumental de energia que não leva a lugar nenhum. Apenas a perda da própria lucidez. É por isso que o caminho para a paz interior exige aceitar uma das lições mais difíceis da vida adulta. Que seria? A paz vem de falar a sua verdade uma única vez, com absoluta sinceridade, e então abrir mão completamente da necessidade de convencer o outro. Soltar a necessidade de convencer. Difícil, hein? Muito difícil. Mas a verdadeira dignidade não surge de encurralar alguém emocionalmente até a pessoa admitir que errou. A dignidade vem de se manter firme nos próprios valores. E se o outro não quiser entender? Se a outra pessoa não consegue ou não quer compreender a sua perspectiva, isso fala sobre os limites emocionais dela e não sobre o seu valor. Nossa, forte isso. Nesses momentos, retirar o próprio time de campo e escolher o silêncio não é uma admissão de derrota de forma alguma. Pelo contrário, é uma forma sofisticada de proteção e sabedoria. O que nos empurra para a fase mais dolorosa e contraintuitiva de todo esse processo, né? Imagina que a pessoa finalmente faz isso. Ela para de se justificar, sai desse tribunal invisível, solta a responsabilidade pelas emoções dos outros e começa a estabelecer limites. O famoso dar um basta. Isso. A lógica diz pra gente que ela deveria sentir um alívio gigante na mesma hora. Uma libertação, um frescor, a vida ficando super leve. Mas não é bem assim que acontece. Exato. As análises revelam que a realidade inicial é bem diferente disso. O que surge não é alívio, mas um vazio profundo e um desconforto assustador. Exato. E esse é o exato ponto onde a maioria das pessoas recai. A literatura psicológica explora isso como a morte da velha identidade. Morte da velha identidade. Soa pesado. E é
Pensa que durante décadas toda a personalidade e o valor de um indivíduo podem ter sido construídos em cima de papéis bem específicos. Ser o mediador de conflitos familiares. Ser o ombro amigo de madrugada. Ser a pessoa que nunca diz não pra ninguém. Quando essa pessoa finalmente abandona esses papéis exaustivos, quem ela é? Fica um buraco, né? Surge um espaço enorme no meio da identidade. E esse crescimento vem acompanhado de um luto muito real. Você chora pela constatação de que algumas relações só existiam porque você sustentava o peso todo sozinha. Que tapa na cara. E a gente chora principalmente por essa versão antiga de si mesmo que precisa deixar de existir para dar espaço para o novo. É uma transição brutal. A gente tem essa visão meio romantizada de que a cura é um processo de iluminação cercado de sol e flores. Mas escutando você falar, me parece que a cura no começo tem a mesma sensação de andar sozinho pelos cômodos de uma casa vazia. Sim, perfeitamente. Como quando a transportadora acaba de levar todos os móveis antigos embora. Você fala e a sua voz ecoa nas paredes vazias. É silencioso, é limpo, mas é um silêncio que incomoda, que assusta. Um eco desconfortável. Muito. E o risco aqui me parece gigantesco. Como alguém sobrevive a esse eco sem correr de volta para os velhos hábitos tóxicos só para sentir alguma coisa familiar? Só para preencher a casa de novo com a mobília quebrada? A analogia da casa vazia ilustra exatamente o desafio do nosso sistema nervoso. O cérebro primitivo, mais uma vez, ele odeia o desconhecido. Ele prefere um desconforto familiar, uma dor que ele já mapeou. Aquela velha história de ruim com ele, pior sem ele. Exato. Ele prefere isso do que a paz do espaço vazio, porque ele não sabe se essa paz é realmente segura. Então, como a pessoa não coloca a mobília quebrada para dentro de novo? A pessoa precisa mudar a forma como encara esse vazio. Esse espaço não é um vácuo de abandono ou um sinal de que colocar os limites foi um erro. É o terreno virgem onde a verdadeira autenticidade vai ser construída. O terreno para algo novo. E isso exige o que a gente chama de paciência sustentada. É a capacidade de sentir a vontade incontrolável de mandar uma mensagem se justificando de novo e simplesmente não fazer isso. Segurar a onda. Ficar com a ansiedade, respirar através daquele desconforto agudo, entendendo que ele é passageiro. Com o tempo e repetição, o sistema nervoso calibra. A casa vazia começa a ser mobiliada de novo. Isso! Começa a ser mobiliada com novas escolhas feitas de forma intencional, com relações que respeitam o indivíduo sem exigir que ele diminua o próprio brilho. Nossa, isso muda completamente o jogo e redefine a nossa própria linha de chegada. Porque quando a gente descobre que tentar controlar tudo gera exaustão, que tentar consertar todo mundo gera ressentimento e que a cura começa aparecendo um luto, a nossa definição do que é sucesso emocional precisa ser atualizada. Com certeza, o velho modelo já não serve mais. A busca por um estado perpétuo de alegria ou uma felicidade constante parece não fazer mais o menor sentido depois de tudo isso. E é bom mesmo que não faça. Porque a busca pela felicidade constante como objetivo final é o maior golpe de marketing que a cultura e a nossa própria mente nos venderam. Golpe de marketing, adorei. A felicidade é, por definição biológica, uma emoção transitória. Ela surge, cumpre a sua função química ali no corpo e dissipa. Ninguém é feliz o tempo todo. Ninguém. O objetivo real, profundo e sustentável é a paz interior. E aqui mora a grande quebra de paradigma do material do Shidyaki. A paz não significa ausência de conflitos, tristeza ou frustrações na vida. O que ela significa, então? Paz é o estado em que a mente simplesmente parou de lutar contra a realidade do momento presente. Ah, parar de brigar com o que é. É a capacidade de sentir uma tristeza genuína ou de enfrentar uma incerteza profissional brutal, sem que a mente tente convencer você de que a sua vida inteira está desmoronando. É não amplificar a dor. É a diferença entre sentir o balanço do barco e achar que ele está afundando. Que imagem incrível. Mas olha, atenção aqui. Se a paz é não lutar contra a realidade e apenas aceitar as coisas como elas são, isso não cria uma pessoa meio letárgica? Como assim letárgica? Eu fico pensando se a gente não corre o enorme risco de se tornar complacente, perdendo a ambição. Como se a pessoa virasse um capacho diante da vida, sabe? Só observando os problemas caírem no colo e dizendo, tudo bem, eu tô em paz.
Entendo a preocupação. Onde é que fica a energia para mudar o que está errado no mundo ou na própria vida, se a gente só aceita tudo? Essa é uma confusão muito comum. Mas a resposta é não. A aceitação verdadeira não gera passividade. Ela gera o que a gente chama de resiliência limpa. Resiliência limpa. Tá, me explica isso. Pense na quantidade astronômica de energia que uma pessoa gasta todos os dias ruminando o passado, antecipando tragédias do futuro, criando narrativas mentais. Se defendendo de ataques imaginários no chuveiro. E tentando gerenciar a opinião dos outros o tempo todo. Quando a pessoa solta todas essas amarras e entra nesse estado de paz de que a gente está falando, toda essa energia colossal volta para ela. Fica livre para ser usada em outra coisa. A diferença é a fonte da motivação. Antes, a pessoa agia no mundo impulsionada pela pura sobrevivência. Ela trabalhava excessivamente por medo da rejeição. Tentava agradar por medo do abandono. Uma vida movida pelo medo. Com a paz interior, a motivação se torna incrivelmente focada. As ações passam a nascer do propósito, dos valores pessoais e da vontade de construir algo significativo. É uma ação intencional e tem um impacto infinitamente maior porque não tem aquele peso do medo amarrado nela. O que nos leva a perceber que o grande obstáculo, no final das contas, nunca foi o mundo externo, mas o labirinto que a gente mesmo cria do lado de dentro. Exatamente. Se a gente puder destilar tudo isso que conversamos numa compreensão central, é a de que o sofrimento humano quase nunca deriva dos eventos em si. É sempre a nossa interpretação. Um evento tipo um e-mail não respondido, um olhar atravessado, um projeto que falhou, é apenas um acontecimento neutro na linha do tempo. O que gera a agonia profunda, a insônia e a perda da própria identidade são as histórias dramáticas, Os significados distorcidos que a gente cria. e as previsões apocalípticas que nós mesmos anexamos a esses eventos neutros. A liberdade começa no exato momento em que a pessoa consegue criar um pequeno espaço de respiro Um respiro entre o evento e a mente. entre o que aconteceu no mundo e a história que ela vai contar a si mesma sobre aquilo. Nossa, essa é uma reflexão monumental para fechar nossa análise de hoje. A sensação que fica é de que passamos grande parte das nossas vidas como garimpeiros. Garimpeiros? Como assim? Cavando freneticamente o lado de fora, sabe? Procurando luz, procurando força e estabilidade em validações profissionais ou em pessoas que muitas vezes nem conseguem nos entender direito. A gente procura muito no lugar errado. Exato. E todo esse tempo, a clareza e a bússola que a gente tanto buscava estavam ali, confortavelmente instaladas na nossa própria consciência. Estavam lá, intactas, só esperando que a gente soltasse a lupa, parasse de dissecar exaustivamente cada milímetro dos nossos problemas, para finalmente erguer a cabeça e começar a viver a paisagem da vida real. Um resumo perfeito é parar de viver no roteiro mental e viver a realidade. E se esse mergulho fez sentido para você e te ajudou a entender melhor o peso que às vezes você carrega por aí, certifique-se de seguir o canal agora mesmo e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas análises. Tem muito mais conteúdo bom vindo por aí, com certeza. Além disso, nós incentivamos fortemente que você busque o livro original Pare de Deixar Tudo Te Afetar, do Daniel Chadiak. Esse é o tipo de leitura densa que precisa morar na cabeceira, porque a imersão completa na obra vai te fornecer ferramentas ainda mais refinadas para assumir de vez as rédeas da própria mente. Sem dúvida alguma. É um mapa super detalhado para retomar o domínio de si mesma. Vale muito a leitura. É isso aí. Perceber que você não precisa lutar em julgamentos mentais fictícios todos os dias é o maior alívio possível. Aquela exaustão do peito só continua determinando os seus dias se você decidir não soltar o peso. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima análise profunda.